Pessoal, então assim, eu dividi aqui a nossa atividade em duas partes, né, para não ficar cansativo. E nessa segunda partezinha aqui, a gente vai fazer a correção da nossa sexta questão em diante, né? Então, nessa sexta questão, ele pede para você, ele te dá uma função e ele pede para você calcular a altura máxima, né? Essa altura máxima aí seria o quê? Seria o valor máximo da sua função, né? Que é calculado pelo verso de y. Então, vamos lá, né, pessoal? Como ele pediu a altura máxima, você vai ter que aplicar aqui no verso de y, né? Que é menos delta sobre 4a. Então, a gente vai precisar do valor de delta para estar aplicando nessa forma. Então, pegando aqui a função que foi dada, ó, y é igual a menos 40x ao quadrado mais 200x. Eu tenho o valor de a, que é menos 40, né? Eu tenho o valor de b, que é 200. E eu tenho o valor de c, que é 0, né? Então, nesse caso aqui, ó, calculando o delta, nós vamos ter b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, né? Que vai ficar, meus queridos, 200 ao quadrado menos 4 vezes o menos 40 vezes o c, que é 0. Logo aqui, delta é igual a 200 ao quadrado é 200 vezes 200, né? Se você pegar 2 ao quadrado é 4. Aí é só acrescentar 4 zerinhos aqui na frente, certo? Então, menos com menos aqui é mais. 4 vezes 40 dá 160. 160 vezes 0 é 0. Aí eu encontrei o valor de delta aqui, que vai ser 40.000, né? Você pega esse valor de delta e você aplica no verso de y, né? Que é o valor máximo da sua função, certo? Como a aqui tá negativo, o valor é máximo, né? Então, aqui vai ficar menos, que é o menos da fórmula, o valor do delta, que é 40.000, certo? Dividido por 4 vezes o a, que é 4 vezes menos 40. Então, aqui nós vamos ter menos 40.000, dividido por menos 4 vezes 4, 16, né? 160, ok? Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, eu vou obter um valor positivo, certo? Posso fazer aqui o cancelamento de um zerinho, e aí vai sobrar 4.000 por 16, que dá igual a 250. Logo, o item correto, né, nessa questão, seria o item D. Estudem bem esse tipo de questão, porque como eu disse, né, esses assuntos vão ser abordados na nossa provinha e pelo menos 2 ou 3 questões vão ser sobre valor máximo ou mínimo da função, ok, pessoal? Então, vamos para a próxima. Pessoal, então vamos dar continuidade aqui com zero raízes de uma função, né? A sétima questão pede para você identificar os zeros da função, né? Ele te dá um gráfico e pede para você identificar esses zeros. Aqui, gente, ó, antes de nós irmos pro gabarito da questão, né, eu trouxe 3 situações, né, em que se trabalha com os zeros da função. Quando o delta é maior que zero, né, ele vai possuir 2 raízes ou 2 zeros reais distintos, né, diferentes, certo? Aí eu trouxe um esboçozinho aqui de como é que pode estar se comportando, né, uma função quando o delta é maior que zero, né, ele a parábola, ela vai intersectar o eixo x aqui, ó, 2 vezes, né? Por quê? Porque ela vai ter 2 raízes reais distintas, ou 2 zeros reais distintos. Então, ela intersecta o eixo x 2 vezes, certo? Que é um outro esboçozinho, né? Novamente, aqui a parábola intersectando o eixo x 2 vezes. Isso quando o delta é maior que zero, né? Ela vai ter 2 raízes reais distintas, ou 2 zeros reais distintos, ok? Quando o delta é menor que zero, você vai dizer que não existe raízes reais. Por quê? Por que não existe raízes reais, professora? Porque não existe raiz de um número negativo, né? Então, não vai pertencer aos reais, vai pertencer aos complexos, que é um outro assunto, viu? Então, nesse caso, quando o delta é menor que zero, não tem zero real ou não tem raízes reais. Então, o comportamento dessa função aqui no gráfico, ó, observe que a parábola, em momento algum, ela toca o eixo x. Por quê? Porque o delta é menor que zero, né? Então, não vai ter raízes reais. Então, a parábola, de modo algum, vai tocar o eixo x. Ela toca o eixo y, né, nas duas situações, mas o eixo x de modo algum, viu? E quando o delta é igual a zero, você diz que existe um zero real duplo, né?
ou uma raiz real dupla. Por quê? Porque nesse caso as raízes vão ser iguais, né? X' é igual a x duas linhas. Então, a parábola, ela toca o eixo X uma única vez, ó. Aqui ela tá tocando o eixo X num ponto 0 e 0, né? Certo? Aqui, ó, tá tocando aqui o eixo X uma única vez. E aqui também ela toca o eixo X uma única vez, né? Só um esboçozinho de quando se tem o delta igual a 0, né? Então, quando o delta for igual a 0, existe uma única raiz real ou um zero real duplo, né? Certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, na nossa questão, ela te dá esse gráfico e é pedido para você identificar os zeros da função, certo? Vamos observar o eixo X e vamos observar em que pontos a parábola ela toca o eixo X, ó. Ela tá tocando o eixo X no ponto -1, não é isso? Então, tá aqui meu primeiro zero da função. E no ponto 3, ó. Observe. Ela toca o eixo X aqui nesse ponto e ela toca o eixo X aqui nesse ponto, né? Então, é -1 e 3 os zeros dessa minha função, ok? Aí você deve estar se perguntando, tia, mas a parábola ela intersecta aqui também o eixo Y, né? Sim, mas os zeros da função a gente só deve analisar onde a parábola intersecta o eixo X, certo? Tá? Então, ela vai intersectar aqui o eixo X nesses dois pontos, né? Então, quando x for -1, o y é 0, e quando x for 3, o y também é 0. Logo, o item correto nessa questão seria o item C. Viu? Pessoal, vamos aqui para a nossa penúltima questãozinha, né? Ele te dá uma situação, diz que o quadrado de minha idade menos o seu quíntuplo é igual a 104. Ele pede para você descobrir, né, a idade juliana, que é dada por meio dessa função. X ao quadrado menos 5x igual a 104. Pessoal, então, para você encontrar a idade juliana, tudo que você tem que fazer é resolver essa função. Então, a gente vai pegar aqui x ao quadrado menos 5x, né? Vou trazer aqui o 104 também para o primeiro membro e vou igualar isso aqui a 0, certo? Então, vamos lá. Eu tenho o A aqui sendo 1, o B aqui sendo menos 5 e o C sendo menos 104, ok? Logo, o delta aqui vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta aqui vai ser igual a B ao quadrado, menos 5, menos 4 vezes o 1, vezes o C, que é menos 104, certo? Logo aqui o delta, ele vai ser igual ao 25, aí você faz o jogo do sinal, certo? Menos com mais é menos, e menos com menos é mais. 4 vezes 104 aqui vai dar 416, não é isso, pessoal? 416. Aí aqui eu vou somar, né, o 25 mais o 416, que vai dar igual a 441, ok? Pronto. Calculei o meu delta. Agora, nós vamos para a fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A, certo? Então, vamos aqui, ó. X é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 441, certo? Sobre 2 vezes 1, ok? Então, vai ficar x é igual a 5 positivo, porque menos com menos é mais ou menos raiz quadrada de 441, gente, é 21, certo? Porque 21 vezes 21 dá 441. E tudo isso dividido por 2. Daqui nós vamos tirar nossas raízes da equação, que é o valor de x' e x duas linhas, ok? Aí vai ficar 5 mais 21 dividido para 2. E aqui vai ficar 5 menos 21 também dividido para 2, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter 26 dividido para 2, né? Que é igual a 13, certo? E aqui eu vou ter
5 menos 21, vai ficar sinais diferentes, subtrai, repete sinal do maior, que dá menos 16. 16 por 2 dá menos 8, como o valor aqui é negativo, então não convém, né? Logo a idade da Juliana aqui vai ser 3, né? Então vai ter uma questãozinha dessa também, vai te dar uma situaçãozinha, problema, e pedindo para você encontrar a idade de uma pessoa, certo? Aí você resolve normalmente, tá? Aplicando na fórmula de Bhaskara, entendido? O item correto nessa questão seria o item B de bola, ok? Pessoal, e por último nós temos aqui a 9ª questão, né? Ele te diz o seguinte: deseja-se construir uma calçada de largura constante x em metros, contornando 2 lados consecutivos de um jardim de forma retangular, conforme mostra a figura abaixo. Aí ele quer que você calcule a área total desse terreno, certo? Pessoal, então vamos aqui, ó. Pra gente descobrir a área total desse terreno, nós vamos ter que primeiramente pegar as medidas dele, né? O comprimento dele aqui, ó, concorda comigo que vai ser 4 mais x, não é isso? E a largura dele aqui, ó, com base nessas medidas, vai ser 3 mais x. Pronto. Se você observar esse terreno, né, ele trata-se de um retângulo. Então, para eu calcular a área de um retângulo, basta que eu multiplique comprimento vezes a largura, né? Então, vou multiplicar aqui A vezes B. Então, vamos pegar aqui o comprimento, que é 4 mais o x. E nós vamos pegar aqui a largura, que é 3 mais o x, certo? E aí, nós vamos estar efetuando o produto desses dois. Então, vamos lá, ó. Fazendo aqui o produto desses dois, eu vou multiplicar em chuveirinho, ó. O 4, ele multiplica o 3, o 4, ele multiplica o x. 4 vezes o 3 dá 12, né, pessoal? 4 vezes o x dá 4x, certo? Mais 3 vezes o x, ó, o x agora ele multiplica o 3 e o x agora ele multiplica o x, certo? Então, vou agora, terminei com 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes o x, 4x. Agora, eu vou fazer com o x. X vezes o 3, 3x. Mais com mais é mais. X vezes o x, dá x ao quadrado, ok? Então, logo aqui a área vai ser igual. Organizando aqui, ó. Vamos logo somar, né? 4x mais 3x dá igual a 7x mais x ao quadrado. Então, agora é só organizar que você vai encontrar a função que representa a área desse terreno, né? Então, vou organizar aqui, vai ficar x ao quadrado primeiro, depois o 7x e depois o 12, que está sendo representado aí pelo item B, né? A área que representa esse terreno seria x ao quadrado mais 7x mais 12, certo? O item B. Meus amores, no mais, né, eu gostaria de desejar a vocês bons estudos, né? Acredito eu que todos que fizeram essa atividade, tentarem responder, estudar o conteúdo realmente, todos vocês vão conseguir se sair bem nessa prova, tá bom? Então, beijos da tia, saudades de todos vocês, tenho certeza que vocês vão sair muito bem na minha avaliação bimestral. Tchau!